Nesta semana em Tieta, você verá: Osnar se levanta da mesa do bar, dizendo aos amigos que vai cumprir a missão com capricho e caminha em direção a Sinira, enquanto Amintas e Timóteo se divertem. No meio da pracinha, ao ver a esposa de Jairo, o maluco resolve tirar a camisa, se espichando para mostrar o tórax cabeludo. Mas nem todo o esforço do rapaz adianta, pois Sinira, para espanto de Timóteo e Amintas, cumprimenta o amigo da maneira mais normal possível. Osnar insiste mais um pouco e continua se exibindo para Beata, que diz, com um meio sorriso, que se ele não parar de desfrute na sua frente, vai ser obrigada a contar tudo a Jairo. O cara dá uma desculpa qualquer, mas a mulher pede que ele coloque a camisa e se torne um homem decente, deixando o moço surpreso. De volta ao bar, os mosqueteiros simplesmente não acreditam no que acabou de acontecer, mas acabam concluindo que tamanho não é documento, e Jairo conseguiu curar a mulher. Amintas, furioso por ter perdido a aposta para Timóteo, diz que não está gostando da mudança nas mulheres da cidade, citando inclusive Amorzinho, e sai batido. Osnar acaba dando razão a Amintas e diz a Timóteo que é melhor cada um tratar de segurar sua mulher porque o bicho é feio e vem se aproxegando. Enquanto isso, Carmosina é avisada que tem uma carta do presidente dos Correios para ela, e está na agência. A mulher, apavorada, diz à mãe que acha que descobriram que ela usou o bico da chaleira. Milu aconselha a filha a ver do que se trata, mas quando chega na agência, começa a ler e percebe que é só elogios e a galera comemora. A noite chega e o Tribufu número 2 está no escuro. O Tribufu número 1 chega e acende a luz, mas o Urubu pergunta quem mandou ela clarear o ambiente. Perpétua deixa claro que está em sua casa, mas Arthurzinho não quer saber e manda a Megera apagar a luz novamente. A mulher resolve o problema e ele aproveita para espantar a bruaca de casa outra vez. Mas a morcegona resolve responder e diz: quando você se mudou para essa casa, aceitando um generoso convite meu, a única coisa que você fez de lá pra cá foi pensar. Arthurzinho, do alto de sua arrogância, responde que detesta aquele improviso terceiro-mundista e avisa que gosta de planejar muito bem as suas ações, antes de executá-las. A mulher tanto reclama que o cara acaba afirmando que o dia seguinte será o dia D. Entusiasmada, Perpétua pergunta se ele está querendo dizer que vai derrubar Tieta de uma vez por todas, no dia que está para nascer. E sem querer dar maiores explicações, o cara se retira, deixando a bruaca chupando o dedo. Em Mangue Seco, Juraci, que está dormindo no sofá, enquanto Marcolino lê o jornal, tem um sonho erótico. A mulher sonha que está amarrada em uma cama redonda, de lingerie vermelha, cercada por homens encapuzados. De repente, ela começa a falar dormindo e pede que o marido a salve, gemendo e se contorcendo no sofá. O advogado estranha e resolve acordar a esposa, que, assustada, dá um pulo no sofá. O cara quer saber o que ela estava sonhando, mas Juraci jura que não. Ele insiste, e a mulher diz que foi efeito do suco de carambola que ela tomou no jantar, afirmando que o refresco lhe dá muita insônia. Aí é que Marcolino não entende nada. No dia seguinte, Juraci descobre que Aida aceitou Modesto de volta e que Letícia perdoou o pai. Marcolino manda a mulher calar a boca e entrega à empregada de Aida as coisas do amigo que estavam em sua casa. Enquanto isso, Juraci continua resmungando e diz: espero que seu Modesto não volte a fazer alguma besteira e que finalmente o casamento de Aida dê certo. Mirko aparece no escritório e quer saber se está tudo em ordem. O Tarzan de asfalto responde que sim, mas Bebê interrompe os dois dizendo ao chefe que chegou uma mensagem importante para ele. O sujeito avisa que não tem tempo para tratar daquilo naquele momento, pois está indo dar um checkmate em Tieta. Porém, a moça avisa ao chefe que é muito importante, pois a mensagem avisa que o doutor chegou de Paris e está exigindo falar com ele com a máxima urgência. O cara fica indignado e pede a Rosalvo que chame Tonha até seu escritório. Juraci aparece na casa de Carol e, sem tirar os olhos da cama redonda, diz a ela que soube que as mulheres conseguiram entregar toda a encomenda. Feliz da vida, a costureira diz que sim, mas em compensação, sua casa está uma bagunça e diz que já vai ter que voltar ao trabalho para dar conta do próximo pedido. A mulher então diz que tem uma ideia e diz que se a moça deixar as suas chaves com ela, pode pedir à empregada que passe por ali de vez em quando e limpe tudo. Juraci avisa que Carol teria que pagar um extrazinho para a doméstica, porém afirma que as duas podem acertar isso depois. Carol aceita a proposta e Juraci, cheia de más intenções, agradece com a maior cara de pau. Tonha conta a Elisa que Arthurzinho viajou, pois foi chamado com urgência no Rio de Janeiro, mas confessa que está morrendo de saudades do namorado. Em sua casa,
Tieta diz a Carmozina que a viagem do rapaz foi uma retirada estratégica, pois ele percebeu que vai ter que torcer muito aquele rabo para dobrar algumas pessoas dali. Otimista, Carmo acha que o tal Mirko não volta nunca mais para o Agreste. Da mesma forma pensa o coronel, que comenta com Filomena que se o filho sumir de vez, pode pensar que tudo o que aconteceu foi um pesadelo e ele nunca deu as caras por ali. De visual novo, agora assumindo seu lado Sheila, Leonora conta à madrasta que estudou o projeto do complexo turístico de Ascânio e pode constatar que é ótimo. Tieta diz que já sabia disso e a garota pede que a mulher use sua influência em São Paulo para conseguir investidores no projeto, avisando que o empreendimento vai dar a maior grama, pois Mangue Seco é lindo. Leonora sugere que as duas construam um clube exclusivo nas dunas e também um complexo de hotéis e mais 1 milhão de outras ideias. Tieta diz que não está entendendo nada, mas Leonora jura que quer trabalhar e dedicar sua vida a uma coisa real, e aquele projeto é tudo o que ela precisa. A Cabrona lembra que para aquilo acontecer, elas precisam ter o aval de Ascânio, que não quer ver a ex nem pintada de ouro. Leonora, então, diz não ter pressa e afirma que vai esperar que a mágoa do rapaz diminua um pouco, porém, muda de assunto e pergunta se pode contar com a madrasta. Tieta dá a maior força para a mocinha e promete conseguir o capital assim que a poeira baixar. Já na sala, Tieta se surpreende com a visita de Osnar, que explica que estava esperando por ela, mas pediu para Cora não chamá-la, pois queria ver seu olhar de satisfação quando o visse. Ele explica que queria ter certeza que não estaria cometendo um erro ao procurá-la, mas, diante do que viu, diz a Tieta que, se ela quiser, ele foi à casa dela para ficar, pois os dois já perderam tempo demais. A Cabrona pula nos braços do bode e os dois se beijam apaixonadamente. Enquanto isso, em Mangue Seco, Marcolino encontra uma carta debaixo da porta e percebe que é anônima. Na carta, está escrito que Juraci tem um amante, que ela encontra durante a tarde na casa de Carol. O bilhete ainda desafia o advogado a dar um flagrante na esposa. O sujeito coça a testa, mas não acredita que Juraci seja capaz de fazer aquilo. Depois que Marcolino sai, Juraci aparece e faz aquela cara de chateada, ao ver que o marido não deu a menor bola para a carta que enviou, e diz a si mesma que precisa fazer o marido acreditar na arapuca que armou. Edmundo aparece querendo saber do que a mãe está falando, mas ela desconversa e manda o menino lavar as mãos antes de sair para se prevenir contra a contaminação de micróbios. Enquanto isso, Osnar e Tieta estão no maior amasso no sofá. A mulher começa a rir e diz que aquela é a primeira vez que os dois ficam juntos e não brigam. Osnar resolve provocar a namorada e ela não deixa por menos, mas o moço resolve tudo com um beijão daqueles de cinema. Depois disso, o cara explica que está ali para ficar para sempre, pois estava na hora de dar um rumo para sua vida. Tieta fica apreensiva, mas ele continua abrindo o coração e confessa que a vida toda fugiu de compromisso, mas não tem mais 20 anos e está na hora de mudar seus hábitos. O rapaz diz que não tinha mais tempo a perder, pois, se não tomasse uma atitude, teria perdido ela para sempre, e ainda confessa que, quem tem todas, não tem nenhuma, e isso para ele acabou, pois ele quer ser só dela e ela, só dele. Osnar percebe que a mulher ficou estranha, mas ela dá uma desculpa e diz que ainda está meio preocupada com o que aconteceu com Leonora. O rapaz pergunta se Tieta sabe por que a moça tentou tirar a própria vida, mas a Cabrona afirma que também não sabe de nada, e por isso estava no quarto conversando com ela, antes de encontrar com ele. Ela explica que gostaria de tirar aquela história a limpo, e Osnar então se dispõe a voltar mais tarde. Segundos depois, Tieta diz a Leonora que ficou preocupada com o que Osnar lhe disse, pois a vida das duas está por um fio no agreste, já que basta Arthurzinho voltar para a cidade e abrir o bocão. Leonora lembra que as duas estão com aquela foice no pescoço desde que chegaram à cidade, mas Tieta lembra que durante o tempo que estão ali, as coisas mudaram e pioraram. Ela alerta a mocinha, dizendo que acha que as duas estão cada vez mais perto do perigo, e o que mais a preocupa é a reação de Osnar quando souber de tudo. Leonora diz que o rapaz é completamente diferente de Ascânio, e ele seria capaz de entender, mas Tieta a interrompe e conta que o rapaz está querendo compromisso, pois a coisa entre eles ficou séria. Ela confessa que agora é muito tarde para tirar o time de campo e não sabe o que fazer. A mulher então diz que acha que vai resolver todos os assuntos dela na cidade e os de Leonora também, e depois vai juntar as tralhas e voltar para São Paulo. Elisa diz à mãe que está ansiosa para ver seu clipe no Fantástico, e Tonha tenta dar um choque de felicidade na filha. Mas o papo da mulher entra por um ouvido e sai pelo outro, pois a moça continua acreditando que vai virar uma estrela.
Osnar chega feliz da vida à loja de materiais de construção de Amintas e chama o amigo para comemorar. O cara não entende nada e diz que tá trabalhando, mas o rapaz manda Pirica cuidar do estabelecimento e arrasta o sujeito pro bar. Os dois chegam e encontram Ascânio e Timóteo conversando. Amintas não para de falar e quer saber o motivo da alegria do amigo. O secretário da cidade avisa que recebeu o recado e foi logo pro bar. Timóteo repete a mesma coisa, mas ninguém está entendendo nada. Osnar abre o jogo e diz que ele e Tieta tiveram uma conversa e resolveram se juntar. Enquanto Ascânio fica surpreso e preocupado por saber da verdade, Timóteo parabeniza o amigo. Amintas também comemora, mas o secretário continua mudo. Para surpresa dos rapazes, Ascânio diz que não tem nada para comemorar e, pedindo desculpas, se despede. Aí mesmo é que ninguém entende nada. Xalita leva a cachaça e pede a Osnar que não dê bola. Amintas comenta que Ascânio ainda deve estar magoado com a Paulista, mas os rapazes resolvem deixar isso pra lá e tomar uma zinha. Dorothy corre para a venda de terto e conta pras fofoqueiras da cidade o que acabou de ouvir no bar do marido. Carol, que estava por ali, sai magoada com a notícia. Perpétua aparece, e Araci, que está atrás do balcão, agarrada na bolsa e comendo uma maçã, conta à patroa sobre o namoro de Tieta. Mas a mulher avisa que aquele assunto não lhe interessa, pois os dois são dois vagabundos e um merece o outro. A Bruaca resolve humilhar Dorothy, que enfrenta Perpétua e diz que ela tem seu marido inteirinho esperando por ela em casa, enquanto o dela, pronto. A Bruaca perde a voz novamente e quer saber sobre o que a moça está falando, mas para alívio da morcegona, Dorothy diz que é do retrato do Major. Na prefeitura, Ascânio orienta Ricardo sobre os procedimentos para se tornar vereador da cidade. O rapaz, mega disposto, presta atenção em tudo e ainda diz que vai ficar grudado no amigo, para poder aprender. Ascânio ainda diz que, quando sair a sua chapa para as próximas eleições, vai indicar o nome do rapaz, e ele conta que Tieta vai financiar tudo. Sem jeito, o secretário desconversa e volta para o trabalho. Sozinho em seu gabinete, Ascânio não consegue esquecer Leonora, que, por sua vez, continua trabalhando no projeto do complexo turístico de Mangue Seco. Depois da noite de amor com a Cabrona, Osnar pergunta a ela quando a mulher pretende voltar para São Paulo. A mulher responde que é melhor deixar isso para depois, nem ela mesma sabe. E quando Arthurzinho voltar, vai pensar em sua partida para a capital paulista. O rapaz fica ainda mais curioso, mas Tieta se atira nos braços do rapaz, que promete a ela que não vai deixar nada de ruim acontecer. O tempo passa, e Bafo de Bode, só de cuequinha, manda ver no preparo físico. O cara tenta intensamente perder a pochete e ganhar alguns músculos. Letícia e os meninos estão na arquibancada do circo abandonado, assistindo Bafo de Bode fazer ginástica, mas ninguém sabe por que ele anda se esforçando tanto. Na casa de Tieta, Cora conta que o pessoal da Brascânio estava saindo com seus pertences da prefeitura, conforme Ascânio mandou. Leonora comenta que já estava na hora do secretário municipal tomar aquela atitude, e Osnar lembra que já faziam 10 dias que o amigo deu a ordem, e não sabe o que Bebê e Rosalvo estavam esperando este tempo todo. Tieta, otimista, reafirma a sua teoria de que Arthurzinho fez uma retirada estratégica, e talvez o povo da Brascânio esteja finalmente debandando do Agreste, pois talvez Arthurzinho tenha mandando dizer que não volta mais. Cora se meter na conversa, e esclarecendo que não pretende colocar água fria na fervura da patroa, conta que, quando foi comprar pão pela manhã, viu Arthurzinho descendo do carro na porta da casa de Perpétua e afirma com todas as letras antes de ir para a cozinha: "O canalha voltou." Tieta engole em seco, enquanto Osnar e Leonora se entreolham sem dizer nada. Marcolino vai à fazenda de Tapitanga avisar que Arthurzinho voltou para a cidade. O advogado, dando uma de João sem braço, pergunta ao coronel se pode ajudar em mais alguma coisa, mas o bode velho dispensa o sujeito, avisando que quer ficar sozinho. Na cozinha, Filomena comenta com as rolinhas sobre o estado do patrão, dizendo que nunca o viu daquele jeito, e as meninas dizem que ele ficou muito diferente, depois que expulsou o filho de casa, e acham que o coronel vai mandá-las embora. Filomena, jurando que nunca vai abandonar as rolinhas, avisa que precisa dar uma saída, mas não demora. Momentos depois, na sacristia da igreja, Filó diz a Leôncio que está disposta a fugir com ele para se casar, mas pergunta se ele a ajuda a encaminhar as meninas do coronel, se caso alguma coisa acontecer. Prontamente, Leôncio diz que faz o que ela quiser e a moça, feliz da vida, promete ir à esplanada para oficializar a relação dos dois. Marcolino chega ao curtume e diz ao amigo que precisa lhe contar uma novidade e diz que Arthurzinho voltou. O advogado conta que foi ele quem foi dar a notícia ao coronel,
mas ficou preocupado, pois nunca viu Tapitanga daquele jeito. Modesto muda de assunto e conta ao amigo que encontrou, debaixo da porta de seu escritório, uma carta endereçada a ele, mas não tem endereço, nem remetente. Depois de abrir o envelope, Marcolino comenta que aquela é a 8ª carta que recebe em 10 dias, mas acaba amassando os papéis e diz ao dono do curtume que não vale a pena comentar sobre o que está escrito ali. Porém, assim que o amigo vai embora, Modesto, curioso, decide ler a tal carta e descobre que Juracy está tendo um caso. Na casa de Carol, a fofoqueira hipocondríaca arruma a cama redonda cor-de-rosa da moça, mas aproveita para dar uma deitadinha naquele ninho de amor e perdição. Enquanto isso, Amorzinho não se conforma por Carol ter tido a coragem de deixar a chave de sua casa com Juracy, mas a moça explica que o local estava uma zona, e a mulher ofereceu sua empregada para fazer uma faxina. Arthurzinho vai à casa de Elisa para ver Tonha e pergunta se a mulher sentiu sua falta, pois descobriu durante sua ausência que não consegue mais viver sem ela. Baita mentiroso esse cara. No meio do papo mela cueca, o infeliz resolve perguntar se Tonha esteve com Tieta, enquanto ele esteve fora da cidade, e afirma que não gostaria que o assunto sobre a fábrica abalasse a amizade das duas. Mas o cara só está preparando o terreno. Depois que Tonha amolece mais ainda nos braços do rapaz, ele quer saber se a posição de Tieta em relação a Brascânio continua a mesma. A mulher, embevecida, responde que a amiga vai continuar lutando pela sua parte na herança, e Arthurzinho, para continuar seu joguinho com Tonha, chega a elogiar a cabrona, dizendo que ela é uma mulher inteligente e não vai querer atrasar o progresso da cidade. No meio da conversa, Arthurzinho avisa que vai conversar com Tieta sobre o assunto imediatamente e já está indo para casa dela. Momentos depois, o urubu chega ao seu destino, mas dá de cara com Osnar, que aperta o cara e quer saber o que ele quer com sua mulher. Tieta aparece e diz ao namorado que sabe qual é o assunto, avisando que o rapaz não precisa ficar preocupado, pois os dois têm pouca coisa para falar. Osnar diz que gostaria de acompanhar o bate-papo, mas Tieta diz que prefere ficar sozinha com Mirko, e o rapaz acaba se retirando. Tieta, então, diz a Arthurzinho que achou que tinha se livrado dele, mas o cara avisa que ela não o conhece, mas ao contrário, ele a conhece muito bem. Sem paciência, a mulher manda o Cafajeste parar de dar voltas, e ele avisa que, se os dois não entrarem em um acordo imediatamente, ele vai divulgar tudo o que sabe sobre a vida dela em São Paulo. Furiosa, Tieta diz que sua vontade é dar um tiro bem no meio da cara dele, mas o cara avisa que é melhor a mulher guardar a munição, pois pode ter que brigar com a cidade inteira. Como se não bastasse, ele ameaça a cabrona e manda a mulher desistir da herança, alertando que, se não ela voltar imediatamente para São Paulo, vai distribuir o dossiê que tem em todas as casas do Agreste, ainda naquele dia. Tieta, então, pede uma semana de prazo para pensar, mas Arthurzinho avisa que sua generosidade tem limites, e o prazo dela termina no dia seguinte pela manhã. Leonora aparece, dizendo que ouviu toda a conversa e quer saber o que a madrasta vai fazer. Mas ela, atônita, diz que precisa pensar no que vai fazer. A moça, então, afirma que, se pudesse, faria de tudo para impedir Arthurzinho, e a cabrona acaba tendo uma ideia. Ela diz que tem uma pessoa que talvez possa salvá-la e sai rebolando a bunda no seu vestido vermelho com babados no culote. Aliás, né, dona Márcia? Tieta tem vários vestidos nesse modelito. Eu já vi amarelo e branco. Será que tem mais? Continuando, Mirko chega ao escritório e pega Bebê e Rosalvo empacotando as coisas da empresa. O engenheiro lembra que antes do chefe viajar, Ascânio tinha pedido para desocupar a sala. Indignado, o sujeito diz que não recebe ordens do secretário-geral do município e manda os funcionários colocarem tudo de volta em seus lugares, afirmando que a Brascânio não sai do Agreste de jeito nenhum, como diz Timóteo. Nesse meio tempo, Perpétua chega em casa e se estabaca no chão, depois de tropeçar nas malas que estavam na entrada. Soltando fogo pelas ventas, ela chama Araci, que diz que as malas são de Arthurzinho e se esqueceu de levar para o quarto. A Bruaca, então, passa a mão da bagagem e diz que ela mesma vai deixar no quarto onde o rapaz está hospedado em sua casa. Arthurzinho chega e pega Perpétua tentando abrir sua mala, mas ela dá aquela disfarçada. O rapaz, então, oferece as chaves do cadeado para que ela possa abrir a bagagem, mas a mulher diz que apenas estava verificando se a mala estava mesmo fechada, pois tem muita gente mexeriqueira por aí. Araci aparece, dizendo que tem visita para o moço e ele se depara com Helena, que cobra uma explicação do porquê ele voltou para a cidade e não a procurou. Sendo grosseiro como sempre, o cara dispensa mais uma vez a pentelha, dizendo que não tem nada a dizer a ela e acha que já está na hora de despachá-la do Agreste de uma vez por todas, pois ela não tem mais nenhuma utilidade.
O sujeito continua reclamando do cigarro, enquanto Helena, desesperada e agarrando o sujeito pelo ombro, diz: eu preciso ter o Ascânio de volta, você me entende? Minha vida depende disso. Eu tô me lixando pra sua fábrica, pros teus projetos. É pela minha vida que estou lutando, pela minha felicidade. Você sabe o que é isso? Vida, amor, felicidade? Não, você não sabe o que é isso. Arthurzinho continua tentando tirar o nariz da fumaça e grita que não gosta de cigarros, mas ela não para de falar e avisa que está perdendo o juízo, pois ele é louco e ela está enlouquecendo também. Sem dizer uma palavra, o sujeito pega as mãos da mulher e a obriga a apagar o cigarro na palma da mão. Helena solta um grito de dor, mas ele só diz que aquele cigarro o estava atrapalhando e vai embora, deixando Helena gritando. Já na pensão, enquanto Milu passa uma pomada na mão da maluca, ela fala sem parar, dizendo que se sente trancada naquela cidade e precisa ir embora. Carmosina se mete e manda a mulher embora logo, perguntando se ela está esperando que Arthurzinho queime a outra mão dela. Milu concorda, mas Helena diz que foi buscar Ascânio e não sai dali sem ele. Carmo, então, vendo que não tem jeito, diz que se lembra bem das maldades que Arthurzinho fez quando eram crianças, sem falar na surra de chicote que ele deu em bafo de bode, e pergunta se a mulher entende que o sujeito é capaz de fazer coisas muito piores que isso. Não adianta. A maluca não se convence e diz que vai se vingar de Mirko, colocando no fiofó do sujeito a culpa de tudo o que aconteceu na sua vida. Tieta aparece, interrompendo a conversa, e diz a Milu que precisa muito conversar com ela. Carmosina, apontando para Helena, conta que Arthurzinho queimou a mão dela, e Tieta diz que perto do que ele pretende fazer com a cidade, aquilo ali é fichinha. Carmosina passa a mão na mulher para levá-la para dentro, enquanto a doida continua falando coisas sem sentido, jurando sua vingança. Sozinha com a dona da pensão, Tieta começa a conversa dizendo que Perpétua se vendeu e Tonha está cega de paixão, e agora só existe uma pessoa na cidade capaz de impedir a instalação da fábrica de Arthurzinho. A cabrona explica que aquela pessoa é ela e vai fazer isso reivindicando sua parte na herança das terras de Mangue Seco. Ela explica que, no entanto, está de pés e mãos atados, pois Arthurzinho sabe sobre uma coisa muito séria de sua vida em São Paulo e a está chantageando. Tieta conta que o rapaz a ameaçou, avisando que ou ela volta para São Paulo, ou ele vai colocar a boca no trombone e contar tudo o que sabe para a cidade inteira. A mulher, então, diz a Milu que precisa de uma arma para lutar contra Arthurzinho e virar o jogo. Tieta, então, lembra que a mãe de Carmosina, uma vez, comentou com ela que sabia a respeito de um segredo cabeludo de Arthurzinho que podia acabar com ele, e quer saber do que se trata. Nesse meio tempo, Osnar vai à prefeitura fofocar com Ascânio, e conta que Arthurzinho teve uma conversa em particular com Tieta. Dizendo que sabe que alguma coisa está acontecendo, ele pergunta ao amigo se sabe de alguma coisa, alegando que não pode ficar de fora. Ascânio não nega que sabe de tudo, mas avisa ao moço que não tem o direito de revelar, e a única pessoa que pode fazer isso é Tieta. Na pensão, Milu diz a cabrona que não pode revelar nada, pois fez um juramento a uma pessoa muito querida, que acabou falecendo. Vendo que não conseguiu convencer a mãe de Carmosina, Tieta diz que vai voltar para São Paulo no outro dia de manhã cedo, e o povo que trate de defender o agreste da fúria de Arthurzinho. Carmo se dá conta que a mãe ficou sozinha na sala e resolve desabafar dizendo: será que a senhora não se deu conta que a história se repete? Será que a senhora não percebe que 20 anos depois, Tieta está saindo daqui fugida como aconteceu da primeira vez? E a senhora não faz nada, mesmo sabendo que agora não é só Tieta quem está em jogo. É todo o agreste e o povo dessa cidade também. Essa não é a Milu que eu conheço, não. O tempo passa e Milu decide procurar o coronel. O bode velho quer saber o que a mulher está fazendo ali e ela desabafa, confessando que lhe custou muito caro ter aquela conversa com ele. De cara feia, a dona da pensão explica que, se está ali, é porque existe uma coisa muito mais forte do que a sua ou a vida de Tapitanga que está em jogo e trata-se da sobrevivência da cidade. O marmotão resolve perguntar desde quando uma velha como ela tem competência para se preocupar com o agreste, e Milu, ainda mais séria, responde: talvez eu não tenha, mas o senhor tem, se eu lhe der a arma. Eu quero que o senhor convença seu filho a não por essa fábrica aqui no agreste. O bode velho afirma que já fez tudo o que podia em relação ao assunto, mas ela não desiste e diz: coronel, eu sei que o senhor tem força para escorraçar Arthurzinho daqui, e se não está empenhado até as últimas consequências nisso, é porque acha que a destruição da cidade não é suficientemente forte para isso. Mas depois do que vou te contar, o seu ódio por Arthurzinho vai fazer o senhor mudar de ideia.
O coronel finalmente se interessa pelo assunto, mas não deixa de perguntar se Milu está tentando jogar pai contra filho. A mulher solta um muxoxo e diz: um pai desnaturado feito o senhor e um filho lazarento feito aquele? Me poupe. Vocês nunca se consideraram pai e filho. Agora, o que vou te contar, me pesou como um fardo todos esses anos porque eu prometi à sua mulher que jamais te contaria a verdade. Tapitanga então quer saber o que Mirandinha tem a ver com tudo aquilo, e confessa que nunca conseguiu esquecer o dia em que sua mulher faleceu. Milu então confessa que sabe que a morte da mulher arrebentou o coração do bode velho, e Tapitanga, batendo no peito, responde: você quer que eu confesse? Pois eu confesso. No dia em que Mirandinha tirou a própria vida por minha culpa, eu morri com ela. Mas a dona da pensão, aproveitando a deixa, conta o tal segredo e diz que a culpa pela morte de Mirandinha não é dele, e sim de Arthurzinho. E enquanto Timóteo chega na casa de Elisa para assistir o Fantástico, Gladstone retorna pro Agreste em seu caminhão. Junto com ele está a Imaculada, que convida o moço a ir até a pensão. Porém, o prestamista acha melhor ficar no caminhão mesmo, e quando vai explicar por quê, Ricardo aparece, chamando pela mocinha. Os dois correm em direção um do outro, e sob a luz do luar pinta o clima. Em casa, Tieta conta a Leonora sobre a decisão que tomou depois de conversar com Milu. Mas a moça não se conforma, e diz que só ela pode impedir que Arthurzinho instale a fábrica. A cabrona afirma que foi até o seu limite, e se fizer mais que isso, vai acabar se ferrando legal. Pois, se não fizer o que o sujeito quer, ele abre o bico e aí a coisa vai ficar ruim pras duas. Leonora teima e diz que a chantagem de Arthurzinho não atinge ela, e coisa e tal, mas Tieta, revoltada, lembra que levou 20 anos para construir sua reputação e voltar para o Agreste por cima da carne seca, e por isso, não pode aceitar que um psicopata jogue lama em tudo isso. Ela diz ainda que vai embora enquanto é tempo e não volta nunca mais, pois assim, seu nome vira lenda, e ainda afirma que só ela sabe como é importante aquela reputação. Leonora lembra do segredo de Milu, mas Tieta diz que a mulher não quer falar, e por isso não tem nenhuma arma contra Arthurzinho. A moça então tem uma ideia, e diz que talvez consiga uma aliada forte para ajudar a madrasta, e sai porta fora sem dar explicação. Na fazenda, o coronel não quer acreditar no que Milu está dizendo contra seu filho e manda a mulher embora. Porém, a dona da pensão tranca o pé e jura que não vai embora enquanto não terminar de dizer o que foi para contar. Tapitanga tem um surto de cólera e diz: eu não vou te escutar coisa nenhuma. Chega de inventar mentiras a respeito de Mirandinha. Deixa a falecida em paz. Eu já te disse que a culpa toda é minha, e eu purguei essa culpa durante todos esses anos. Arthurzinho não teve nenhuma participação. Quando soube que a mãe tinha morrido, ele também quis tirar a própria vida. Mas Milu não se dobra e responde: eu até acredito que o desespero dela a levasse tão longe. Porém, quando ele chegou aqui, de férias do colégio, ele encontrou o senhor cercando a sobrinha de Mirandinha, que também estava de férias. A menina devia ter uns 15 anos. Que o senhor fazia isso com as rolinhas por aí, todo mundo já sabia. Mas com a sobrinha de sua mulher, bem debaixo do nariz dela, dentro de sua própria casa, e o que foi que Arthurzinho fez? Ao invés de alertar a mãe e a menina, ele a jogou nos seus braços. Ou o senhor vai dizer que não percebeu? Tapitanga continua esbravejando, dizendo que é tudo mentira, mas a dona da pensão lembra do dia do flagrante, e o bode velho acaba recordando o seguinte: nesse dia, eu marquei com Arthurzinho um encontro lá no galpão e ele não apareceu. Quem apareceu foi a moça. Milu então diz que Arthurzinho marcou o encontro com o pai e avisou a mãe. Ela foi lá e encontrou o marido pegando a menina à força. O queixo do coronel literalmente cai. A mulher continua falando e diz: isso não o isenta da responsabilidade, pois o senhor sempre foi um descarado nojento. Mas a culpa da morte de Mirandinha não é sua. Arthurzinho marcou o encontro e avisou a mãe de propósito. Chorando, o bode velho conta que foi atrás da esposa, mas não conseguiu encontrá-la, e Milu diz que Mirandinha foi procurá-la pois o golpe dela foi duplo, já que descobriu que tinha 2 monstros dentro de casa, pois percebeu a armação do filho. Tapitanga continua com a lenga-lenga, dizendo que lembra de Mirandinha chorando de dor, queimando por dentro, e ele não podia fazer nada, pois a mulher tomou formicida e continua se culpando pela situação. Ele diz que o menino, na ocasião, chorava muito por ter perdido a mãe e batia nele, gritando que jamais perdoaria o pai. O coronel ainda conta que nesse dia, o filho foi embora e nunca mais voltou, até reaparecer 20 anos depois. Milu aproveita e diz a Tapitanga que Arthurzinho voltou para destruir a cidade inteira e pede que o coronel tome uma providência em relação ao filho.
Nesse meio tempo, Leonora vai falar com Tonha sobre Arthurzinho, mas a mulher diz que é muita ousadia dela ir até a casa de Elisa para falar de alguém que ela mal conhece. A moça diz que ninguém melhor do que ela sabe pelo que a mulher está passando, pois quanto mais canalha é o homem porque as moças se apaixonam, mas elas ficam cegas e burras. Tonha não gosta do comentário e diz que as duas vão brigar se ela chamar Arthurzinho novamente de canalha. Leonora perde a paciência e joga na cara da bobalhona que Tieta está indo embora por causa do sujeito, e Tonha fica apavorada, querendo saber os motivos. A moça diz que não pode entrar em detalhes e a mulher explode, avisando que já está de saco cheio das pessoas ficarem fazendo tanto segredo sobre as coisas e não quererem contar nada para ela. Leonora, então, diz que Tieta está precisando da amiga, e Tonha quer saber o que pode fazer para ajudá-la. A moça então diz que quer que ela jure que vai romper com Arthurzinho e não vai vender mangue seco para a instalação da fábrica. Tonha resolve levar o assunto na brincadeira e manda Leonora ir para a casa descansar, dizendo que passa na casa de Tieta no dia seguinte e coisa e tal. Leonora fica chateada e avisa que aí será tarde demais, pois Arthurzinho já terá destruído Tieta. Na pensão, Carmosina está mega preocupada com a mãe e comenta com Jairo e Sinira que só sabe que Milu foi à fazenda conversar com o coronel sobre um segredo cabeludo. Sinira, dizendo que Arthurzinho é um pilantra, confessa que não sabe porque Tonha continua dando bola pra ele, e Carmô conta que Tieta já tentou milhares de vezes alertar a mulher sobre isso, mas não adiantou. O motorista sugere que ela mesma fale com Tonha, pois Tieta é meio destrambelhada e acabou assustando a mulher, enquanto ela é mais centrada e pode ser que consiga convencê-la. Carmô acaba topando, e minutos depois já está na casa de Elisa conversando com a mãe da moça, e ainda cita a si mesmo como exemplo, dizendo que se apaixonou por Gladstone e acabou se ferrando, pois ela pensou que ele era uma coisa, mas era outra, e estava só fingindo e acabou caindo numa esparrela. Tonha continua sem acreditar, e toda derretida, conta que as coisas que o namorado diz a ela são simplesmente maravilhosas. Usando outro argumento, Carmosina diz: "Você é como eu, mulher. A gente não está preparada para enfrentar a vida, Tonha. Do amor, eu só sabia o que está escrito nos livros. De experiência, você só tinha Zé Esteves. É tão fácil enganar a gente, não é?" Tonha, meio decepcionada, pergunta à amiga se ela acha que Arthurzinho a está enganando. E Carmô então responde: "Bom, já que eu vim até aqui, vou continuar. Tieta acha que ele está te usando para comprar o mangue seco e instalar a fábrica. E como Tieta é a única que pode impedir isso, reivindicando a parte dela na herança, Arthurzinho está fazendo chantagem com ela, e Tieta vai ter que ir embora da cidade." Apavorada, Tonha manda Carmosina calar a boca, afirmando que não quer ouvir mais nada. Nesse meio tempo, na sacristia da igreja, Imaculada, toda animada, conta a Ricardo sobre sua viagem a São Paulo, dizendo que já assinou o contrato com a editora e querem que ela escreva outros livros. Entusiasmada, a mocinha diz que tem um monte de histórias na sua cabeça, vai ganhar dinheiro e ser famosa. O rapaz, sorrindo, diz que só quer saber se ela está feliz e Imaculada responde que sim, mas ainda não conseguiu assimilar tudo o que aconteceu. Ricardo pergunta se ele ainda tem espaço na vida da moça e ela diz que o carrega dentro de seu coração. O moço, tentando impressionar, dá uma de poeta e diz: "Quando você foi embora, me deu uma dor danada no peito. Agora eu sei que foi você quem levou meu coração quando viajou. Agora você deixa um pedacinho do meu coração ao lado do teu e me devolve o meu com um pedacinho do teu." E o casal acaba se beijando apaixonadamente ali mesmo. Mariano chega e, apesar de ter gostado do que viu, dá uma bronca e diz para eles terem compostura, pois ali é a casa de Deus. Arthurzinho vai à casa de Ascânio e diz a ele que não vai sair de seu escritório na prefeitura, e o secretário-geral do município dá um prazo a ele que termina no dia seguinte. O infeliz abre um sorriso e diz que aquilo é uma coincidência, perguntando ao seu arqui-inimigo se ele sabe o que vai acontecer no outro dia pela manhã, depois que Tieta for embora para São Paulo. Ascânio, que não sabia de nada, se surpreende com a novidade, mas a versão masculina de Perpétua, sem responder, só diz que ele e Tonha vão ao cartório em Esplanada para oficializar a venda de mangue seco para Abrascânio. O político avisa que não vai permitir que isso aconteça, mesmo que tenha que fazer uma loucura. Porém, o Cafajeste avisa que é melhor o cara ficar na sua e não se meter a besta, ou vai se arrepender. Furioso, Ascânio parte pra porrada e, agarrando o energúmeno pelo colarinho, quer saber que história é aquela de Tieta e Leonora estarem indo embora da cidade. Ele avisa que, se descobrir que o infeliz está ameaçando as duas, mas nem chega a completar a frase e mete o maior soco na cara do pilantra, dizendo que faria aquilo e muito mais.
Os olhos do urubu de calças brilham de ódio e ele promete: eu vou te esmagar, Ascânio, como se esmaga uma barata. Depois que eu comprar o mangue seco e instalar essa fábrica, você vai ser prefeito de um lodaçal tão imundo e fedorento que nem os ratos vão morar lá. O babaca sempre bate na mesma tecla, né, dona Márcia? Continuando. Antes que o idiota vá embora, Ascânio, furioso, avisa que a coisa agora virou pessoal, mas Arthurzinho não nega fogo e responde que isso só é pior para ele. Milu finalmente chega em casa e Jairo e Cirina dizem que todo mundo estava preocupado com ela. A mulher simplesmente avisa que vai para seu quarto, pois aquela foi a pior noite de sua vida e quer esquecer de tudo. Logo em seguida, Imaculada chega acompanhada por Ricardo. A garota conta que seu livro vai sair bem colorido e cheio de desenhos. Carmosina chega bem na hora que a mocinha está dizendo que voltou para a cidade com Gladstone, e diz a Carmo que ele vai dormir no caminhão para não incomodá-la. A mulher diz que Gladstone fez bem, pois não tem a menor intenção em cruzar com ele, até que o sujeito vá embora da cidade. Mas Imaculada tem uma novidade. Ela conta que o prestamista jurou que não arreda o pé do agreste, até o filho nascer. Do outro lado da praça, na casa de Perpétua, Arthurzinho diz a ela que Tieta vai embora para São Paulo no outro dia bem cedo. A mulher fica furiosa e diz que a irmã não pode sair da cidade por livre e espontânea vontade, pois o que ela quer é escorraçar Tieta da cidade, de preferência debaixo de cacete como da primeira vez. Furiosa, ela cobra de Arthurzinho sua promessa, dizendo que o cara prometeu expulsar a mulher a pontapés e gritando, afirma: agora você vem e me diz que ela vai embora assim, sem que eu tenha feito nada? Não é justo. Araci aparece no quarto e avisa Arthurzinho que Tonha está na sala esperando por ele. Perpétua segue o cara, mas ele manda que a Bruaca fique no quarto, enquanto conversa com a namorada. O bandido dá uma de coitado e, fazendo o maior drama, pergunta a Tonha como ela pôde acreditar em tanta barbaridade. Tchê! Desesperada, ela diz que não sabe mais em quem vai acreditar, pois cada um diz uma coisa. Com a maior cara de pau, Arthurzinho pergunta se alguma vez mentiu para ela, e como não dá ponto sem nó, quer saber se ela se lembra quem foi a primeira pessoa para quem ele contou seu maior segredo. Ainda mais confusa, Tonha pergunta por que Tieta está fugindo da cidade, mas o panaca afirma que não tem nada para dizer sobre o assunto, pois nem sabia que a cabrona iria embora do agreste. Para arrematar com chave de ouro a mentira, o canalha diz que para ele é indiferente se Tieta fique ou não na cidade, e ainda diz que a namorada faz bem em tirar toda aquela história a limpo com sua amiga. O palhaço ainda diz: eu só quero que você pense bem no que está fazendo, pois para mim, quando duas pessoas se amam, elas têm que confiar absolutamente uma na outra. Se houver alguma dúvida, é porque o amor murchou. E se você tem alguma dúvida a respeito do meu caráter, Tonha, eu prefiro que você esclareça tudo de uma vez. A mulher, muito humildemente, pergunta se ele pode acompanhá-la até a casa de Tieta, para que os três possam conversar. Era tudo que Arthurzinho queria. Se fazendo de vítima mais uma vez, ele diz: você tem consciência do que está me pedindo? A Tieta diz que eu sou um canalha. Baseada em quê? Com que provas? Você acha mesmo que possa existir uma criatura no mundo tão monstruosa que possa amar como eu te amei por interesse? Tonha, quando nós fomos pra cama, quando nós fizemos amor, você acha que eu estava fingindo o tempo todo? Você acha que eu abusei de você? Eu tô me sentindo um idiota agora, porque a mulher que eu amo, ou melhor, a mulher que eu pensei que me amava, eu agora já não sei mais o que pensar de você, Tonha. Você pode muito bem estar perto de mim só por causa do meu dinheiro. Com os olhos cheios d'água, a mulher implora para Arthurzinho não dizer uma coisa daquelas, mas o entojado continua o discurso e afirma que sua fortuna é maior que mangue seco. Ele ainda afirma que, nessa altura do campeonato, ninguém pode garantir que a mulher se aproximou dele para dar um golpe, instruída por Tieta. Tonha tenta argumentar e diz que o moço não pode pensar isso dela, mas ele responde que pode, da mesma maneira como ela pensou sobre ele, e avisa que não está mais a fim de comentar sobre o assunto. Para dar a tacada final, o cara diz que não quer mais vê-la, pelo menos naquele dia, pois está muito confuso. Triste, Tonha vai embora e Perpétua aparece, querendo continuar a conversa de onde os dois tinham parado. Mas Arthurzinho liga o letreiro "Não perturbe" e manda a mulher parar de encher seu saco. Na fazenda, o coronel, que há horas não diz uma palavra, aceita tomar o chá que Filomena fez. A moça aproveita para batizar a bebida, mas Trapizomba vê, sem que ela perceba. Tremendo feito vara verde, Filó entrega a xícara ao patrão, pedindo que ele beba antes que esfrie, mas o bode velho, que também está tremendo, acaba entornando o chá no chão,
sem se dar conta do que está fazendo. Depois de pôr a xícara na bandeja, ele pega a arma que estava na gaveta do móvel da sala e verifica se está carregada. No dormitório, as rolinhas percebem que Filomena está estranha e querem saber o que ela tem. A moça desconversa, dizendo que está na hora de dormir, porém o coronel aparece, avisando que vai para seu quarto e não quer ser incomodado por ninguém. Agora quem aparece é Trapizomba, que sem ser percebido, escuta Filó dizer que sempre vai zelar pelo futuro das rolinhas e coisa e tal. Minutos depois, Filomena volta à sala e confere a xícara, achando que o coronel bebeu todo o chá. Nesse meio tempo, Leôncio pega emprestada a chave do jipe com Ascânio. Na casa de Perpétua, Arthurzinho relê o dossiê de Tieta e decide deixar o envelope sobre a cama, bem na cara de Perpétua. O rapaz avisa que vai sair e não tem hora para voltar, e se precisar falar com ele, vai estar na prefeitura. A Tribufu aproveita a oportunidade e corre até o quarto, encontrando o dossiê da irmã. Obviamente a Bruaca cai na cilada e lê o documento. Marcolino chega em casa e, sentindo dor de cabeça, mais especificamente onde ele acha que os cornos estão nascendo, pergunta a Juraci onde ela andou a tarde toda. Vendo que seu plano começou a dar certo, a mulher pergunta o porquê do interesse repentino do marido. Ele dá a maior disfarçada e diz que não é nada, mas se enrola todo. Juraci saca mais uma carta anônima do sutiã e diz a si mesma que vai conseguir convencer o marido de sua mentira. Modesto reclama da presença de Peto em sua casa, mas Aida diz que ele mesmo autorizou o namoro de Letícia. O cara resolve mudar de assunto e pergunta à esposa se ela e suas sócias têm uma nova encomenda. Ela diz que encomendaram mais 500 vestidos, mas está tudo em contrato, como manda o figurino, mas dessa vez o trabalho é maior. Folheando a pasta com os documentos, Modesto comenta que está impressionado com a grana que as mulheres vão ganhar com a produção de vestidos e ainda diz que nunca acreditou que Aida seria capaz daquilo. Mudando de assunto, a mulher quer saber sobre o registro de Júnior e conta que vão fazer uma festa para o batizado do menino. Para a surpresa de Modesto, ela diz ainda que vai ser a madrinha do garoto. Na casa de Amorzinho, Carol conta sobre o batizado do filho e quem ela escolheu para a madrinha, mas diz que estava pensando em Osnar para ser o padrinho do garoto. Porém, como está muito magoada com o rapaz, não sabe quem vai convidar. E adivinhem que bate na porta? Pois justamente, Amintas. Sem paciência, Amorzinho pergunta o que o cara quer, sem deixar ele entrar, mas o moço avisa que só pode dizer se for lá dentro. Carol, vendo que está sobrando, avisa a amiga que já está ficando tarde e precisa ir embora. Cosme vai até a pensão dizendo a Ricardo que soube que ele vai se candidatar a vereador e oferece seu apoio ao amigo, pois vai ficar na cidade, ajudando Mariano nas coisas da igreja. Imaculada aparece e o rapaz abraça a namorada, contando ao Padreco que seu modo de vida agora é outro. Cosme diz que vai ter que brigar muito com Mariano, pois ele quer celebrar o casamento do casal. Enquanto isso, Timóteo e Elisa, sentados no sofá, olham fixamente para a televisão, sem dizer uma palavra. Tonha aparece e descobre que o clipe ainda não começou. De repente, começa o clipe na TV, e Tonha, depois de dizer à filha que vai ver Tieta no dia seguinte, se senta para assistir. Linda, Elisa acaba se tornando o personagem principal da gravação. Enquanto Tonha baba de orgulho da moça, Timóteo não se conforma em ter que dar o braço a torcer. Elisa, no entanto, faz cara de chateada e pede para todo mundo deixá-la em paz, indo para seu quarto. Tonha e Timóteo não entendem na dica de nada. O rapaz comenta com a sogra que acha que Elisa ficou decepcionada, mas aí mesmo é que Tonha fica ainda mais confusa. Mas o moço diz que prefere a ex pessoalmente e vai embora para a pensão. Preocupada, a mulher vai conversar com Elisa e quer saber o que está acontecendo, enquanto a moça chora, sem dizer uma palavra. Finalmente ela confessa: "Eu tô muito feliz, mas muito triste ao mesmo tempo, porque depois que me vi naquela televisão, eu tomei uma decisão. Vou embora do Agreste." Osnar chega na casa de Tieta e descobre que a namorada está voltando para São Paulo no dia seguinte. Indignado, o rapaz pergunta como ela pode tomar uma decisão como aquela sem antes falar com ele. A mulher diz que é de Veneta e se cansou daquele lugar e sua gente. O cara resolve tomar uma atitude e, agarrando Tieta pelo braço, diz que só vai largar depois que ela contar tudo o que está acontecendo. A cabrona enrola, mas diz que não tem que dar explicação, mas o cara jura que não vai deixar ela sair da cidade, sem antes lhe contar tudo. Tieta confessa que está tentando ser forte, mas precisa ir embora. Desconfiado,
Osnar quer saber que tem dedo de Arthurzinho naquele angu, e como a mulher não responde, ele acaba tendo certeza de que está certo. Cada vez mais bravo, o moço pergunta se a solução é fugir. Tieta acaba perdendo a pose, e indignada, diz que a solução seria acabar com a raça daquele canalha de uma vez. Mas, como isso não é possível, precisa ir embora. Ela pede que o cara saia de sua casa, pois não quer se despedir dele, mas Osnar deixa claro que, até o dia seguinte, ainda tem toda uma noite e sai, batendo a porta atrás de si. Leonora aparece em seguida, querendo saber se a madrasta contou a verdade para o namorado. Mas Tieta, sem responder, grita: "Não posso aceitar o que Arthurzinho está fazendo comigo sem reagir", saindo porta fora, sem dizer onde está indo. Leonora encontra a arma de Tieta e tem uma ideia. Na casa de Ascânio, Osnar pressiona o amigo para contar a ele o que está acontecendo. O rapaz diz que não pode dizer nada e empurra o amigo para fora de sua casa. Ele também encontra sua arma, que estava na pasta de trabalho. Quem também está carregando o tambor da pistola é Helena, que esconde o revólver em sua bolsa e sai, pé ante pé, da pensão de Milu. Nas ruas da cidade, o clima é tenso. Até Bafo de Bode, que estava dormindo no banco da praça, acorda com a energia negativa que paira no ar. Na prefeitura, Arthurzinho caminha de um lado para o outro em seu escritório quando percebe que alguém está chegando. A porta da sala se abre e o cara, calmamente sentado no sofá, diz que não está com paciência nenhuma para aturar o indivíduo naquele momento. E Perpétua, depois de ler o dossiê deixado por Arthurzinho, tem a certeza que sempre quis ter e diz a si mesma que Tieta é Kenga sim. Ela sai desvairada pela cidade quando de repente escuta um tiro. Bafo de Bode também se assusta. Na prefeitura, Arthurzinho baleado diz abrindo um sorriso antes de cair estatelado no chão: "Se você acha que me fez sofrer..." O assassino de Arthurzinho deixa a arma ao lado do corpo do rapaz. Do lado de fora, Perpétua desiste de fazer o que estava fazendo e se esconde atrás de uma casa. Nesse, o meliante trata de sair da prefeitura sem ser visto e acreditando que as ruas da cidade estão desertas. Perpétua entra na prefeitura e encontra Arthurzinho morto, mas esquece o terço sobre a mesa. Bafo de Bode entra logo em seguida e vê a mesma cena, mas encontra o terço da tribo Fu. Assustado, ele sai, fechando a porta atrás de si. Enquanto isso, Elisa explica à mãe por que quer ir embora da cidade, pois a vida que tem ali não basta, e o que quer mesmo é ser atriz de televisão. A moça diz que precisa ir atrás de seu sonho, mesmo que caia do cavalo e tenha que voltar pro Agreste. Tonha quer saber o que a filha vai fazer em relação a Timóteo, e ela explica que, apesar de ainda gostar do marido, ele dá a ela muito pouco, e está cansada de se conformar com migalhas. Elisa deixa claro que vai de qualquer jeito para o sul e ninguém vai conseguir impedi-la. A mulher acaba se convencendo e diz à filha que vai ajudá-la a realizar seu sonho, pois tem dinheiro e vai pagar a viagem dela. Enquanto isso, Amintas, que está na casa de Amorzinho, se recorda quando ele costumava fazer concertos para ela, dizendo que aquele era um tempo muito bom. A mulher diz que aquela foi uma fase boa de sua vida que não pretende esquecer. O comerciante, então, confessa que não tira o olho da mulher e vigia todos os passos dela, mas sabe que a moça está sempre sozinha, de casa para o trabalho e vice-versa. Ele diz ainda que a solidão é muito ruim para o corpo e a alma, e diz que sabe que a fiação e os encanamentos dela estão todos enferrujados, e o que Amorzinho precisa é de um bom bombeiro como ele. A viúva fica furiosa e gritando diz: "O senhor é o homem mais tapado do mundo. Consegue ser mais burro que uma porta. O senhor não consegue colocar na cabeça que eu mudei, e não vou mais cair nessa sua conversa mole." Amintas também fica bravo, e diz a Amorzinho que ele também mudou e afirma: "O que eu tô querendo dizer é que se essa é a única maneira de ter você, que Deus me perdoe a blasfêmia, eu desisto. Dou meu braço a torcer, e caso com a senhora sim." Feliz da vida, a mulher não acredita no que está ouvindo e parte pra cima do cara, enchendo ele de beijinhos e diz que, se aquilo é uma promessa, eu aceito sim. Mas o cara resolve passar do ponto, e já quer se aboletar na casa de Amorzinho naquela noite. Receosa, a mulher diz que não vai dar, pois ele pode mudar de ideia no dia seguinte e coisa e tal. Amintas diz que é um homem de palavra, e a mulher, meio sem jeito, explica que a cama em que ela dorme é a cama do falecido, mas ele pode dormir no sofá. Amorzinho garante que ele não precisa se preocupar, pois ela está disposta a lhe fazer companhia. O comerciante fica contente com a proposta e parte pro abraço, enchendo a viúva de beijos. Perpétua chega em casa, e Peto percebe que a mãe está estranha.
Ela inventa uma desculpa, dizendo que sua pressão subiu de repente, mas precisa ficar sozinha com o major, mandando o filho pro quarto. Enquanto isso, Osnar aparece na sacristia da igreja e diz ao moço que não acredita que o rapaz tenha ido se confessar. Mas o moço diz que não foi ali para isso, e pergunta ao padre se ele sabe o que aconteceu entre Leonora e Ascânio. O sacerdote diz que não sabe, mas tem absoluta certeza que ele foi ali para contar. Nesse meio tempo, Helena chega à pensão dando patada até na sombra. Sinira e Jairo aparecem na sala e contam a Carmosina que Milu está trancada no quarto desde quando chegou da fazenda do coronel. O motorista conta que Milu não disse nada, mas pelo jeito dela, deve ter tido uma conversa muito difícil com Tapitanga. Ascânio também chega em casa, e Rafa quer saber onde ele foi. O rapaz diz que foi tomar um pouco de ar, e manda a empregada ir dormir, pois quer ficar um pouco sozinho. Na sacristia, Mariano, dizendo a Osnar que quer ver se entendeu direito toda a história que ouviu, repete a sequência dos fatos, enquanto o rapaz acena positivamente com a cabeça. Osnar conta ainda que tudo aquilo aconteceu depois de 2 visitas de Arthurzinho que, primeiro falou só com Leonora, e depois, só com Tieta. Para completar, Osnar também conta que Ascânio está em casa e não quer receber ninguém. Mariano, então, dando razão ao rapaz, diz que realmente algo de muito grave está acontecendo. Osnar conta que já pensou muito sobre o assunto, mas não conseguiu descobrir nada. O padre pede que ele conte até onde foi seu pensamento, pois assim, talvez os dois juntos possam chegar a uma conclusão. No bar de Chalita, Imaculada diz a Gladstone que tentou convencer Carmosina a falar com ele, mas não adiantou, pois a mulher não quer ver o prestamista de jeito nenhum. Depois de dar o recado, a mocinha vai embora, deixando Ricardo tomando uma zinha com o prestamista. O ex-seminarista quer saber o que o sujeito quer com Carmosina. Gladstone conta que voltou à cidade porque a mulher está esperando um filho dele, mas muda de assunto e quer saber o que o rapaz pretende com Imaculada. Enquanto isso, na pensão, a garota conta a Carmo que não sabe muito bem como vai ficar a situação com Ricardo, apesar do rapaz estar sendo mais carinhoso e delicado com ela, pois não sabe onde o rapaz quer chegar. Tieta continua arrumando as malas, esbravejando contra Arthurzinho quando Leonora aparece no quarto e a mulher quer saber onde a cabrita foi. A garota conta que foi dar uma volta e a cabrona diz para ela não arrumar suas coisas ainda e confessa que está se estranhando, pois não consegue entender por que ela mesma está com tanta pressa de fugir da cidade. Tieta ainda diz que vai tentar virar o jogo a seu favor e sai, sem dizer o que vai fazer. No bar, entre uma dose e outra, Ricardo diz que quer se tornar um homem de verdade, ter um objetivo na vida e um trabalho do qual possa se orgulhar. Gladstone resolve alertar o rapaz para a realidade da situação e diz que Imaculada está passando por uma significativa mudança em sua vida, com a história de virar autora e coisa e tal, e isso pode mexer muito com a cabeça dela. Mas Ricardo, mais maduro do que parece, responde: se Imaculada for embora e me deixar para trás, é porque tudo nunca passou de uma ilusão e ela nunca gostou de mim, como diz que gosta. Mas isso não vai acontecer, pois tenho certeza que Imaculada vai esperar por mim. Filomena, de mala pronta, sai pé ante pé da fazenda, tentando não ser descoberta. Mas na hora em que ela está saindo, o coronel começa a gritar, chamando por ela. A moça encontra o bode velho sem calças, de chapéu e sentado atrás da porta do quarto. Ela ajuda o patrão a se levantar e o acomoda na poltrona. De repente, Tapitanga começa a pedir que ela vá embora e coisa e tal. A moça se assusta, achando que o coronel vai descobrir tudo, mas ele começa a delirar, dizendo que sabe que está na hora dela dormir, mas não quer ficar sozinho, pois está com muito medo do escuro e conta que ouviu uma coruja agorando. Assustada, a moça diz que vai ficar e avisa que já lá fora e já volta. Enquanto isso, Tapitanga continua imaginando coisas. Na sala, Trapizomba pergunta a Filó se ela mudou de ideia e a moça quer saber como o Capanga descobriu a respeito de sua fuga. Trapizomba, dizendo que não é burro como o coronel costuma dizer, conta que ouviu a conversa da moça com as rolinhas e percebeu que Filó estava se despedindo delas. Surpresa, a moça quer saber por que ele não contou nada ao coronel, e ele diz que não queria se meter. Filó então pede a Trapizomba que leve um recado para ela. Na casa de Perpétua, Araci avisa a patroa que ela tem visitas. A mulher, que mal teve tempo de tapar a caixa misteriosa com a colcha da cama, reclama da hora, mas a empregada conta que é Tieta. A Bruaca corre para saber o que é, e a cabrona manda a irmã chamar Arthurzinho, pois quer falar com ele. Perpétua diz que isso não é possível, e Tieta quer saber por quê. Depois de pensar um pouco, a Tribufu resolve dizer que o rapaz saiu bem cedo e ainda não voltou.
Tieta então pergunta se a irmã sabe onde o rapaz foi, mas a mulher diz que ele também não informou isso a ela. De repente, a bruaca se lembra que Arthurzinho disse, antes de sair, que iria até seu escritório na prefeitura e ia demorar por lá. Já dando seu bote de jararaca do mal, a infeliz diz: "Mas sabe, tietinha, eu se fosse não ia lá porque ele saiu daqui com o ovo virado. E como você tá meio nervosa, vai sair o maior arranca-rabo." Levantando o dedo, a cabrona responde que se isso acontecer vai ser melhor ainda, avisando que vai atrás do desgraçado. "Cara, a Perpétua é do Peru, kkk." Ela abre os braços e, fingindo estar preocupada, faz aquela voz de quem está implorando e diz: "Não vá, tietinha, não vá, não vá, não vá", seguindo a irmã até a porta. Assim que a mulher bate a porta, Perpétua pega o retrato do falecido e, dando um beijo na fotografia, agradece ao major por ter iluminado suas ideias. Mas, como não pode perder o que está prestes a acontecer, ela passa a mão no guarda-chuva e sai correndo de casa. Nesse meio tempo, Trapizomba avisa Leôncio que Filomena não vai poder fugir com ele naquela noite, pois aconteceu um problema com o coronel, que adoeceu e está mal. Indignado, Leôncio manda o capanga dizer à moça que desistiu e não vai mais fugir com ela. Na sacristia, o papo entre Osnar e Mariano corre solto. O padre comenta que a volta de Arthurzinho mexeu com a vida de muita gente e diz que até a ex-mulher de Ascânio enlouqueceu. Porém, o rapaz argumenta que a mais prejudicada naquela história foi Tieta, que está indo embora da cidade, no outro dia pela manhã. De repente, Perpétua aparece na igreja, se fingindo de apavorada, e diz que Mariano precisa ajudá-la, pois estava em casa fazendo suas orações quando pressentiu que iria acontecer uma tragédia. Osnar pergunta sobre o que a mulher está falando, mas ela decide pegar o sacerdote pela mão, pedindo que ele a acompanhe. Ela então responde apenas com 3 palavras e diz: "Arthurzinho e Tieta." Nesse exato momento, a cabrona invade o escritório do inimigo gritando, mas se depara com o cadáver do rapaz. Assustada, ela abaixa ao lado do corpo para ver se o sujeito ainda está vivo e pega a arma. Perpétua consegue ter êxito em seu plano e chega bem na hora, acompanhada pelo padre e por Osnar. Ao acender a luz da sala, todo mundo vê a cena e obviamente deduz que Tieta foi culpada pela morte do filho do coronel. O clima fica tenso, mas ninguém diz uma palavra, até que Tieta diz que não acredita que ela matou Arthurzinho. Perpétua aproveita e avisa que não vai deixar que ninguém pense isso de sua irmãzinha. Mas Mariano explica que não é uma questão de pensar ou deixar de pensar, mas sim perceber que existem evidências. Para corroborar com as palavras do religioso, Osnar diz, tentando entender a situação: "Você quer falar com Arthurzinho e corre pra cá. A gente aparece e encontra ele morto, você ajoelhada ao lado do defunto, com a arma do crime na mão." Tieta, então, muito assustada, larga a arma na mesa e pergunta o que eles vão fazer. Osnar corre até a casa de Ascânio e diz que o padre mandou chamá-lo, depois de explicar toda a situação. O rapaz pergunta ao amigo se ele realmente acha que foi Tieta quem atirou em Arthurzinho. Confuso, Osnar responde que gosta muito da cabrona e jamais iria pensar uma coisa assim sobre ela, mas ao mesmo tempo, ele a viu na cena do crime, com a arma na mão. Ascânio então conclui, dando razão para o padre, que eles estão diante de uma história muito complicada. Alguns momentos mais tarde, Ascânio, que já está no escritório com o morto, liga para a polícia que avisa que vai demorar para chegar na cidade. Assim que sai do telefone, o rapaz conta a Tieta e a todos que estão na cena do crime que o delegado de Esplanada viajou para Salvador e só volta no dia seguinte pela manhã, mas o juiz pediu para ele tomar algumas providências. Ele explica que vai ter que trancar a sala, guardar a arma em um local seguro e não deixar o suspeito sair da cidade. Já em casa, Tieta jura que não fez nada e diz a Leonora que, quando chegou à prefeitura, Arthurzinho já estava morto. A moça diz que não está reconhecendo a madrasta, que parece muito acuada, mas a cabrona diz que está só esperando para ver o que a cidade vai fazer com ela. Tieta finalmente confessa: "Eu não voltei para essa cidade para passar férias e descansar. Minha volta tinha um propósito, e até você, sem saber, ajudou nesse propósito, entortando a cabeça de Ascânio. Mas agora, depois de tudo o que aconteceu, estou só esperando para ver se esse povo vai fazer justiça ou se prefere baixar a porretada de novo nas minhas costas e me expulsar daqui." Leonora acaba concluindo que a madrasta voltou para o Agreste para cobrar uma dívida de 20 anos, e a mulher, sem paciência para responder, pede para ficar sozinha. Na prefeitura, enquanto Mariano se dispõe a avisar o coronel,
Osnar diz que vai pedir a Carmozina que dê a notícia a Tonha. Mas Ascânio quer saber se Tieta vai manter a promessa e não sair da cidade até o delegado chegar, e Osnar garante que a cabrona não vai quebrar sua palavra. Em Mangue Seco, Carol, enquanto cuida do filho, se lembra de Timóteo no galpão, quando o rapaz foi se oferecer para ajudar. Na casa da Luz Vermelha, o rapaz está justamente perguntando a Zuleika o que ele deve fazer, pois quer desistir de Elisa. Mas a cafetina desaconselha o moço a fazer isso, afirmando que sabe que ele ainda gosta da moça e precisa apenas se dedicar um pouco mais ao amor que sente por ela, pois assim, vai descobrir sozinho o que tem que fazer e encontrar uma saída. Na casa da filha, Tonha dá dinheiro a ela para financiar a viagem e conta que Ninete vai ajudá-la a realizar seu sonho. No entanto, ela pede a Elisa que converse com Timóteo antes de ir para São Paulo. Perpétua chega à casa de Tieta com o maior papo mole, mas a cabrona manda a irmã ser objetiva. A Bruaca então diz: "Eu não sei o que aconteceu entre você e Arthurzinho, mas sei que ele descobriu um segredo seu que é suficientemente forte para motivar um assassinato. Então, por isso eu vim aqui, tão tarde da noite, para te dar um conselho. Você sabe que as pessoas cometem atos de loucura por desespero, privação de sentidos, mas o juiz leva isso em consideração na hora do julgamento. Tem criminoso que foi até absolvido. É melhor você confessar que matou Arthurzinho antes que alguém descubra esse segredo e te prejudique para sempre." Esperta, Tieta responde que aquele alguém pode ser a própria mulher e avisa que, se ela sabe alguma coisa a seu respeito, é melhor contar de uma vez, dizendo que não pode confessar um crime que não cometeu. Perpétua agora quer saber se a irmã prefere ser acusada e passar pela vergonha de um julgamento, mas diz que Arthurzinho não disse nada sobre ela. A Megera jura que foi até a casa da cabrona com o espírito desarmado e está ali como uma irmã que se preocupa com a outra. Mas Tieta, conhecendo a Cascavel, pergunta se foi com esse mesmo espírito desarmado que a tribo Fua mandou para a sala de Rosalvo, atrás de Arthurzinho. Perpétua se faz de desentendida e a cabrona repete a história, mas acrescenta outra pergunta e quer saber por que a mulher disse, quando as duas estavam na casa dela, que o encontro com Arthurzinho poderia acabar muito mal. Com a maior cara de pau, a morcegona conta que teve um pressentimento, e Tieta conclui que ela já sabia que Arthurzinho tinha sido assassinado. A cabrona perde a paciência e ameaça a irmã, mas Perpétua não se dobra e avisa: "Acho melhor você começar a me tratar bem. Ou você se esqueceu que te vi com a arma do crime na mão? Na hora da onça beber água, o meu depoimento vai contar." Do quarto, Leonora escuta a conversa e percebe que Tieta mandou a irmã catar coquinho e parar de atormentar suas ideias. Mas a viúva não para de falar e diz: "Você já imaginou como deve ser chocante para um juiz e para um júri ver uma pobre mulher, chorosa, aflita, sendo obrigada a acusar a própria irmã? Já imaginou o impacto que esse depoimento vai causar? Pior que isso, só uma bomba atômica na sua cabeça." E sai batendo os cascos. Pirica aparece na casa de Modesto e pega Marcolino e Juraci se despedindo dos amigos. Ele conta que aconteceu algo muito sério na prefeitura e pede que os dois sujeitos o acompanhem até lá. Na pensão, Osnar acorda Carmozina e conta o que aconteceu na prefeitura e achou que ela seria a pessoa mais indicada para dar a notícia a Tonha. Ascânio, por sua vez, conta a Bebê e Rosalvo que o chefe deles foi assassinado. Carmozina aparece e diz que vai imediatamente conversar com Tonha, e o secretário-geral da cidade explica que os funcionários da Brascânio não vão poder tomar qualquer providência até o delegado chegar, pois a sala foi lacrada. Mariano chega à fazenda e Filó conta que desde a discussão que teve com Arthurzinho, quando expulsou o filho de casa, o coronel está muito abalado. No entanto, o padre afirma que precisa conversar com Tapitanga, e o assunto é muito sério e urgente. Carmozina chega à casa de Elisa e, com todo cuidado, prepara Tonha para contar sobre Arthurzinho. Nesse exato momento, enquanto o pároco da cidade conta ao coronel o que aconteceu com seu filho, Carmô diz a Tonha que descobriu a verdade, mas não quer acreditar. Porém, Carmozina confirma a notícia e a mulher fica em choque. Na fazenda, o coronel diz ao padre que ele chegou atrasado, pois já sabia que o rapaz estava morto, pois, desde que Arthurzinho voltou para a cidade, percebeu nos olhos do moço que ele já estava morto há muito tempo. Mariano fica preocupado com as coisas que o bode velho está dizendo, mas o homem diz que fez a cama, e agora vai ter que se deitar nela, pedindo que o padre vá embora e o deixe sozinho. O coronel começa novamente a dar tapas no ar, ouvindo grunhidos, e o sacerdote resolve ir embora. Trapizomba chega em casa e diz a Filó que Leôncio mandou avisar que não quer saber mais dela, e ficou muito chateado. Na casa de Elisa, tentando se controlar,
Tonha diz que seu namoro com Arthurzinho foi muito bonito, mas desde o início percebeu que tinha algo de estranho no rapaz. Ela diz ainda que todo mundo falava mal dele, mas o coração dela não queria acreditar. Carmo tenta dar uma força para a amiga, mas a mulher, entre soluços, continua contando sua história e diz que acabou percebendo que Arthurzinho era doente e por isso não podia mentir para si mesma, apesar de ter feito seu coração em frangalhos. Calada, Elisa chora em silêncio pelo sofrimento da mãe. Tentando amenizar a situação, Carmosina conta que Perpétua, o padre e Osnar chegaram na prefeitura logo depois do assassinato e pegaram uma pessoa com a arma na mão. Por isso, existe um suspeito e esse suspeito é Tieta. Gladstone aparece na casa da Cabrona e diz que chegou na cidade mais cedo e iria procurá-la no outro dia pela manhã, mas, depois do que soube, resolveu aparecer, mesmo sendo tarde, e pede à amiga que conte a ele o que foi que realmente aconteceu. Tieta se atira nos braços do prestamista, já sem forças. Na prefeitura, Modesto e Marcolino vão conferir com Ascânio se a notícia que Pirica deu é verdade, e o dono do curtume comenta que aquilo é muito difícil de acreditar. Marcolino, por sua vez, diz achar que Tieta está precisando de um bom advogado e vai até a casa dela, oferecer seus serviços. Na pensão, Milu está indignada com as ações contra a Cabrona e diz que ninguém viu a moça atirar, avisando que as aparências enganam, pois conhece muito bem Tieta e sabe que ela seria incapaz de fazer algo parecido. Helena está no time do contra, mas Imaculada, que está no time a favor, defende com unhas e dentes a sua mentora. A mulher resolve humilhar a ex-Rolinha, e aí quem responde é Milu, que enquadra a maluca direitinho, com sua língua afiada. Só que Helena resolve se explicar melhor e diz que, na sua opinião, Tieta não fez nada de errado, pois apesar daquilo parecer uma execução, ela só fez justiça e conta que tinha medo de Mirko. Na casa de Tieta, Gladstone jura que a conhece e sabe que ela não atiraria em ninguém. Mas a Cabrona, sendo realista, diz: se dependesse de você, eu estaria salva. Mas tem 3 testemunhas que me viram na cena do crime com a arma na mão. Além disso, todo mundo sabia que eu voltaria para São Paulo em poucas horas. Também tem as minhas digitais que estão lá. Osnar resolve aparecer e diz a Tieta que precisa ter um particular com ela. Tieta diz a Osnar que ele não deveria ter ido até sua casa, pois o moço vai ter contra ela, e uma testemunha de acusação não pode ter contato com o acusado. O rapaz alega que ainda não existe inquérito, mas sabe que Arthurzinho estava incomodando, e apesar de achar que ela não é culpada, ele viu o que viu. Por isso, quer entender o que está acontecendo e pede a Tieta que conte tudo. A mulher então pergunta: me diga uma coisa, se você descobrisse que sou uma pessoa totalmente diferente de quem você pensa que sou, você iria achar o quê? Osnar diz que não está entendendo nada, e Tieta repete tudo novamente, perguntando o que ele iria fazer. O come quieto mata a charada e diz que acabou de se dar conta que Arthurzinho sabia sobre ela, mais do que o resto do povo, inclusive ele, e provavelmente deve ser algo muito grave. Ele tenta especular mais um pouco, porém Tieta diz que não pode dizer mais nada, e dá um cheque-mate no moço, avisando que é pegar ou largar. O cara resolve ir embora e dá de cara com Ricardo, que passa por ele sem dar a menor bola e diz a Tieta que Imaculada contou o que aconteceu. Osnar decide ficar mais um pouco, para tentar ouvir a conversa. Mas o ex-seminarista quer saber o que pode fazer pela titia e ela pede que o rapaz reze por ela. Enquanto isso, na casa de Elisa, Carmosina pergunta a Tonha o que ela pretende fazer e a mulher responde que vai juntar seus cacos e ir para o lado de Tieta, que é sua amiga e deve estar precisando muito dela. No quarto, Elisa diz a Timóteo que quer ir embora da cidade. O cara não gosta nada, mas a moça piora a situação e deixa claro que já tomou sua decisão e só está avisando ao ex-marido apenas por respeito e consideração. Ela conta que Tonha já deu dinheiro a ela e logo vai arrumar suas coisas, avisando que no dia seguinte parte para a esplanada. Timóteo diz que preferia ser surdo ao ter que ouvir aquilo e Elisa, aproveitando o gancho, diz: eu acho que surdo você sempre foi, Timóteo. Você nunca ouviu os meus apelos, mas você é cego também, pois nunca viu meus anseios, como acontece com qualquer outra mulher. O rapaz continua dizendo que esposa é esposa e Kenga é Kenga, mas não adianta nada, pois Elisa, furiosa, diz que está cansada de fazer papel de santa, pois é de carne e osso. Ela diz ainda que precisa amadurecer e, para isso, precisa tentar realizar seu sonho de menina, mesmo que se dê mal. E vendo que perdeu, Timóteo D'Alembert sai, desacorçoado. Enquanto isso, Perpétua está no quarto olhando para o dossiê de Tieta,
quando bate à porta. É Sinira, que pede a Beata para conversar com ela. Perpétua manda a amiga esperar na sala. Segundos depois, a esposa de Jairo diz que não acredita que Tieta tenha feito uma coisa daquela, mas Perpétua avisa que a moça é capaz de tudo, e ainda conta que a irmã é uma quenga de primeira, avisando que talvez se dê ao trabalho de provar o que está dizendo. Nesse meio tempo, Timóteo vai a Mangue Seco e decide bater na porta de Carol. Quando a moça abre, ele diz que sabe que sua visita é inconveniente, mas pede para entrar. Modesto, abraçado na esposa e na filha, lamenta a situação do coronel e pede que a família deixe os problemas dos outros na rua, pois o importante é que os três estejam juntos novamente. Juraci, por sua vez, tenta convencer o marido a advogar em prol de Tapitanga, que vai precisar de um advogado de acusação. Marcolino muda de assunto e, bravo, pergunta à esposa onde ela se meteu o dia todo. Com um meio sorriso na cara, a fofoqueira diz que não saiu de casa e quer saber por quê. O cara enrola, mas não responde. Vendo que finalmente o marido está caindo na sua arapuca e vibra de felicidade. Na casa de Carol, Timóteo decide fazer o ouvido da moça de pinico e conta sobre sua história com Elisa, dizendo que a moça é mal agradecida, pois ele deu tudo a ela e jamais mediu seus sacrifícios. Ele diz ainda que colocou a ex-esposa num pedestal, mas agora ela jogou na cara dele tudo o que fez, como sua consideração não tivesse nenhum valor. Carolina, então, toma uma atitude e avisa que o rapaz vai ter que ouvir algumas coisas sobre como tratar uma mulher e diz que Elisa é feita de carne e osso e também tem seus desejos e quer experimentar as coisas. A moça diz ainda que se Elisa pudesse experimentar coisas novas no Agreste, ela não precisaria ir tão longe para aprender, mas o caminho para isso, só ele pode saber qual é. Do nada, o arrumadinho pergunta se Carol gosta dele. A moça diz que sim e gosta muito dele, porém como se fosse um bom amigo, e aproveita para dispensar o sujeito, avisando que precisa trabalhar logo cedo. Mariano vai à casa de Ascânio para contar que levou a triste notícia para o coronel e Tapitanga reagiu de um jeito muito esquisito, pois não disse coisa com coisa. Ascânio lembra que o bode velho ficou tantã quando ele contou que Arthurzinho estava mentindo, e isso deve ter sido um golpe muito forte. Na fazenda, as rolinhas acham que o coronel endoidou de vez. Porém, Filomena, muito preocupada, pede às moças que mantenham a calma. Trapizomba aparece no dormitório e diz a Filó que o patrão está chamando por ela. Na prefeitura, na presença de Gladstone, Padre Mariano diz a Ascânio que é uma pena que um delegado tenha que entrar naquela história. O secretário-geral da cidade, então, tem uma ideia e pergunta aos amigos o que aconteceria se eles conseguissem esclarecer tudo sobre o crime antes do delegado chegar. Gladstone diz que talvez isso seja possível e sugere que eles reúnam todas as pessoas envolvidas no caso e conversassem com elas. É possível que consigam descobrir quem foi o assassino. Do lado de fora, Bafo de Bode escuta a conversa. Ascânio concorda e diz que pode reunir todo mundo na prefeitura no outro dia pela manhã. O prestamista, alegando que o secretário-geral do município é testemunha no caso, se oferece para coordenar a reunião, pois como não é da cidade, seria uma figura neutra. Ele avisa também que os caras devem se preparar para o fato de Tieta ser inocente, e Mariano e Ascânio batem o martelo, dizendo que vão providenciar tudo para a tal reunião. Leôncio, cumprindo as ordens do chefe, vai à casa de Tieta para convidá-la para a tal reunião, e a cabrona confirma sua presença. Minutos depois, o rapaz vai falar com Perpétua, e ela diz que não perde o furdunço por nada nesse mundo, e promete ser a primeira a chegar. Mal o cara sai, a bruaca começa a revirar a sala toda. Araci aparece e ela conta que está procurando seu terço, mas não consegue achar em nenhum lugar. Já no bar, Leôncio fala com Osnar, que diz que não é homem de fugir da raia, e avisa que estará presente na prefeitura no dia seguinte. Dorothy, agarrada no braço do marido, não deixa o turco falar, e manda o moço embora, avisando que está na hora de fechar o estabelecimento. Antes de sair, Osnar comenta que procurou Amintas por todos os cantos mais cedo, mas não conseguiu encontrar o cara de jeito nenhum. É que o cara está fazendo um estágio de marido na casa de Amorzinho. Deitados na sala, os dois dividem os lençóis, mas a viúva não consegue dormir, por causa dos roncos e sacolejos do moço. Na fazenda, o coronel continua variando, e começa a falar que as rolinhas que já morreram, estiveram ali conversando com ele. Filomena fica amedrontada com a loucura do patrão, evita dizer qualquer coisa, mas o bode velho continua chorando suas mágoas e diz que quando suas rolinhas não tinham mais serventia, ele botava fora e nem se importava com o que iria acontecer. Quase chorando, Filomena tenta se controlar, mas sofre ao ver que o coronel está totalmente fora de si.
No final das contas, ele confessa que gostaria que as rolinhas que estão vivas tivessem um destino diferente e coisa e tal. Porém, ele diz que gostaria que as moças não caíssem na estrada e desaparecessem. Por isso, precisa de uma pessoa que cuide delas quando ele morrer, e também cuide de seu dinheiro e de sua fazenda. Para a surpresa da moça, o bode velho diz que essa pessoa é ela, mas a moça não se conforma com o estado do patrão, e pede a ele para dizer que está velho e vai morrer, pois ele ainda tem muita vida pela frente. Ela ainda diz que, se acontecesse alguma coisa com ele, iria acabar na estrada junto com as meninas, pois não tem condições de cuidar das coisas dele, já que nunca passou de uma empregada, lembrando que nunca foi rolinha e nunca teve nenhum direito naquela casa. Tapitanga, então, diz que vai dar a ela todo o direito nas suas propriedades, pois vai se casar com ela. E aí, quando ele for dessa para melhor, a moça vai poder tomar conta de tudo o que é dele. Fazendo suas ameaças de sempre, o sujeito coloca as mãos em volta do pescoço de Filomena e avisa que se ela se recusar a casar-se com ele, vai estrangulá-la. Apavorada, Filomena diz que, naquele caso, não vai pensar duas vezes em aceitar a proposta. O dia amanhece e Elisa começa a arrumar suas coisas. Com tristeza no coração, a moça encontra uma foto antiga de Timóteo que estava esquecida na gaveta da cômoda. Mas desiste de ficar olhando para o retrato e fecha a mala, pronta para partir. Porém, quando procura pela mãe, Elisa se dá conta que Tonha não está. Minutos depois, ela passa pela loja de Timóteo, carregando a mala, e quer saber se o rapaz viu sua mãe. O engomadinho conta que Tonha madrugou e saiu antes dela abrir a loja. Elisa quer saber se a mulher disse onde iria, mas o moço responde que ela não deve nenhum tipo de satisfação a ele, mas tem outras pessoas que sim. Séria, a moça avisa ao ex para ele não dificultar ainda mais as coisas. Enquanto isso, Amorzinho continua se surpreendendo com os modos de Amintas. Dessa vez é durante o café da manhã. O cara engole a comida e a viúva diz que é melhor ele comer mais devagar, porém o cara avisa que aquele é seu jeito e é melhor ela ir se acostumando, dizendo que a noite foi excelente. Antes de sair para trabalhar, Amintas jura que tudo o que ele disse está valendo e os dois vão se casar sim, mas Amorzinho já não tem mais tanta certeza. Tieta, que passou a noite em claro, está perdida nas lembranças do dia em que seu pai a escorraçou da cidade a cacetada. Tonha aparece e quem abre a porta é Leonora. Ao ver a amiga, a cabrona diz: Tonha, eu não sei qual é o seu estado de espírito, mas eu quero te pedir que não seja injusta comigo. Me poupe. A mulher então conta que já se desesperou e chorou demais, porém agora está mais calma e sabe muito bem o que quer e qual é seu dever. Ela diz então que tem certeza que seu dever é ficar ao lado de Tieta naquela hora tão difícil, pro que der e vier. As duas se abraçam e Leonora se emociona. Na loja de materiais de construção, Amintas conta a Osnar que passou a noite na casa de Amorzinho e decidiu se casar com ela de papel passado e tudo. Osnar então diz que, se não fosse pelo assassinato, ele estaria muito feliz. Nesse meio tempo, Araci, chorando, diz que revirou a casa, mas não encontrou o terço dela. A mulher, furiosa, grita na cara da empregada e diz que se ela não encontrou é porque é cega. Porém, a Bruaca, avisando que está indo para uma reunião, ameaça Araci e diz a ela que é melhor a moça encontrar seu terço ou vai achar que ela roubou. Quando a tribo Fu já está na porta, ela dá de cara com Bafo de Bode que entra casa adentro e diz que achou que a megera não iria sair de casa naquele dia. Perpétua responde que vai sair e quando voltar, vai desinfetar o caminho por onde ele andou. O rapaz não deixa por menos e diz que a única coisa que precisa ser desinfetada é a língua dela, e a morcegona responde que vai aproveitar a presença do delegado na cidade para mandar prender o ex-cachaceiro por invasão de domicílio. A mulher tenta contra-argumentar e coisa e tal, mas Bafo de Bode grita: Cala a boca, tribo Fu maldito! Você já foi longe demais. Só que dessa vez você deixou um rastro, sabia? Deixou um pedaço de rabo desse tamanho, bem no meio do caminho, e por isso você está nas minhas mãos. Perpétua chama o cara de maluco, mas o moço não para de falar e pergunta: Cadê seu terço? Você perdeu, não foi? Morrendo de rir, Bafo de Bode conta que o tal terço está num lugar onde ela não pode entrar porque a porta está lacrada. Para completar, o rapaz conta também que estava na praça e entrou na prefeitura depois que ela saiu. Por isso, viu o terço em cima da mesa. Perpétua não diz uma palavra, e Bafo de Bode continua: Foi lá que você perdeu ele, não foi? Eu sei quem matou Arthurzinho. Eu vi quem saiu de lá depois do tiro. Mas não posso dizer pra eles. Ninguém vai acreditar.
é que a minha palavra não vale nada, mas a sua palavra... Você também estava lá, Perpétua. Você viu quem foi e sabe que não foi Tieta. É só eu dizer pra eles que você esteve lá depois do crime. O seu terço tá lá. E é a prova disso. E aí? Hein? Você sabe o que é melhor pra você mesma. Mas eu não sou esse ignorante que você pensa, não. Eu sei muito bem que falso testemunho da cadeia... Como é? Vai dizer a verdade ou não? Na prefeitura, a reunião começa. E Leonora avisa que vai ficar com Tieta. Helena também aparece, dizendo que não vai sair da sala, pois era amiga de Mirko e está muito interessada no que vai acontecer ali. Marcolino sugere então que chamem a cidade inteira, e Modesto discorda, mas Tieta quer saber a opinião de Gladstone, e o prestamista diz que Leonora e aquela outra moça podem ficar, desde que não atrapalhem. Todo mundo quer saber de Perpétua e Mariano avisa que não está disposto a esperar por ela. Ascânio manda Gladstone começar a reunião, e o prestamista explica que aquilo não é um inquérito, e nada do que for dito ali irá servir para um processo de justiça. Ele diz ainda que apenas concordaram que tudo ficasse esclarecido antes da chegada do delegado e do juiz à cidade. Perpétua finalmente aparece e encara Tieta. Depois de ser interrompido, Gladstone continua. E para que essa situação fique resolvida, cada um vai ter que expor o que sabe e o que fez. Perpétua pergunta à irmã se ela está preparada pelo que der e vier. Tieta responde que faz 20 anos que ela está esperando por aquele momento. E a Bruaca, tomando as rédeas da situação, manda Gladstone parar com o trololó, porque tem uma coisa muito importante para dizer e é sobre Tieta.